Essa é a melhor forma de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e ainda ganhar mais dividendos. Se você não me conhece, eu sou o professor Diego Mota e aqui eu te ensino a investir e lucrar na Bolsa de Valores com dividendos de forma segura. Se você não é inscrito no canal, clica aqui e já começa a me seguir para você poder receber mais conteúdo sobre investimento da Bolsa de Valores, né? Todos os dias a gente está produzindo aqui conteúdos para que você possa aprender a investir e lucrar, né, na Bolsa de Valores com dividendos, principalmente. E uma pergunta que eu recebo bastante, professor, como é que eu ganho dinheiro de verdade com a Bolsa de Valores? Né? Se você sabe, né, eu sou professor universitário aqui no Rio de Janeiro. E na minha pesquisa no mestrado e também no doutorado, eu desenvolvia o quê? Algoritmos de matemática, a formação inicial é de matemática, depois fui para engenharia de produção, e é onde eu trabalhava muito com algoritmos, né, métodos matemáticos dentro com softwares, criando programas para poder o quê? Fazer simulações do mercado financeiros, ali os day trades, aquela coisa toda, então eu criava muitos simuladores e também robôs para você poder entender, ter um entendimento, né? Hoje eles chamam muito de inteligência artificial, etc., mas já faz isso lá atrás em 2010, 2011, né, quando estava fazendo mestrado e doutorado depois, desenvolvendo pesquisas para poder entender do mercado financeiro. E ali eu via muito do mercado em si. Desenvolvia programas de computador, robôs, inteligência artificial, como quiser chamar, para poder o quê? Ter o entendimento do mercado e aí sim ter rentabilidade, ter entendimento dos negócios. Na época eu nem vislumbrava a questão de dividendos, nada disso. Eu queria mesmo fazer ali o básico mesmo, comprar na baixa e vender na alta. O que acontecia muitas das vezes é que algumas vezes o robô acertava e outras vezes o robô não acertava. Então assim, e ficava elas por elas. Mesma coisa, depois comecei a estudar um pouco mais de opções, de derivativos, tudo isso. Eu fui entender ali, né, muito mais de produtos, né, de bancos e corretoras sobre derivativos, né, dentro da bolsa de valores, para poder entender. E era a mesma coisa. Horas eu ganhava, né, então a gente sempre vê, né, histórias de pessoas que ganharam dinheiro com opções, com robôs, etc., mas nunca conta a história ruim, né? Então sempre é assim aquele ganha e perde, não tem como. E aí fazendo pesquisa, analisando, né, conversando até no meio acadêmico mesmo, com outros pesquisadores. E no médio e longo prazo era um ganha e perde, não tinha ganhos financeiros reais. E ganhava em um momento e em outro você não ganhava e aí ficava, perdia dinheiro, então ficava muito nessa. Então foi quando eu parei, né, comecei a estudar um pouco melhor o mercado, ter um entendimento correto do mercado, né, isso lá por volta de 2014, 15, e eu comecei o quê? Comecei a criar um método, né, um método de investimento. Comecei a pesquisar, claro, grandes investidores como Warren Buffett, Charlie Munger, né, Peter Lynch, grandes investidores, né? É claro que quando você vai analisar esses grandes investidores norte-americanos, principalmente, tem que ter muito cuidado, porque a bolsa americana é de um jeito, a bolsa brasileira é totalmente diferente, né? Aqui nós temos questões, né, políticas, econômicas, sociais, etc., que é bem diferente, por exemplo, do mercado norte-americano, que é diferente do mercado europeu. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas é claro, então você ter uma referência. E na base de estudos ali, quando eu estava desenvolvendo, né, eu comecei a estudar bastante sobre investimentos. E aí comecei a entender o quê? Comecei a entender que dá para fazer uma sinergia interessante entre ganhos de dividendos e valorização de ações. E eu gosto muito, né, como sou professor, eu gosto muito de trazer muito a questão da analogia para poder facilitar o entendimento, né? Vou até compartilhar aqui minha tela, só um minutinho, que para poder facilitar aqui o entendimento. E eu fazia uma analogia, né, como nós chamamos no Brasil, né, com um time de futebol, para poder facilitar, até poder explicar a questão do meu método, né, lembrando que isso aqui foi estudado, pessoal, isso aqui não veio do nada, não saiu da minha cabeça do nada, não tirei do bolso. Isso aqui é estudado, anos e anos de pesquisa, de mestrado, doutorado. Eu vejo muitas pessoas falarem de investimentos aí sem ter estudado, isso aí me incomoda bastante. Aqui não, tem uma base de pesquisa, etc., né, que a gente desenvolveu uma pesquisa para poder chegar, pelo menos, na minha opinião, a melhor forma. Tanto é que hoje nós temos mais de 1.000 alunos dentro da minha comunidade, que eu chamo de leitura de mundo, né? Até o nome do meu método é leitura de mundo. Tem mais de 1.000 alunos investidores, né? E, putz, e a maioria tá aí, quem segue direitinho, né, o método, tá aí lucrando bastante, né? Tem até um site, né, professordiegomota.com.br/resultados, onde eu mostro ali na prática, também vários vídeos aí na rede social, no Instagram, no YouTube, né, onde eu mostro o resultado dos meus alunos estão lucrando de verdade com a bolsa de valores e pessoas comuns. Por isso que eu faço essa questão fazer essa analogia com o time de futebol, porque eu consigo ensinar para qualquer pessoa. Então eu tenho pessoas comuns mesmo, dentista, dublador, músico, policial militar, engenheiro, administrador de empresas, pessoas comuns que estão lucrando na bolsa de valores com dividendos e também, claro, com a valorização das suas ações, né, aumentando o seu patrimônio. Então, para você poder entender como é que funciona aqui, eu vou separar minha carteira de investimento em três partes: em defesa, meio-campo e ataque.
né? Então, assim, então eu tenho aqui a minha defesa. E quem vai ser a minha defesa? A minha defesa, o que eu espero da minha defesa? É bons pagamentos de dividendos. E aqui eu estou ligado muito ao setor bancário, opa, bancário e elétrico. Por que setor bancário e setor elétrico? São setores resilientes a crises, que já passaram por muita coisa e que pagam excelentes dividendos. Já passou por impeachment, já passou por ditadura, já passou por pandemia, já passou assim, e continua lucrando cada vez mais. Lembrando que os dividendos, né, eles partem dos lucros das empresas, então, né, então aqui é bem interessante por isso. Então, eu tenho aqui a minha defesa. E aí eu tenho o meu meio de campo. O que que seria o meio de campo? O meio de campo ele também eu espero dividendos, né, mas posso ter valorizações das suas ações, também vender, né? Eu tive até a Romi, que fazia parte do meu meio de campo, e ela valorizou tanto que eu tive que vender ela, apesar de pagar também bons dividendos, mas aí é uma questão, né, da sua gestão de carteira de investimento. Então, o meio de campo, ele é o quê? Ele trabalha com cenários, ele se adapta a cenários, principalmente cenário de dólar alto, então, o dólar subiu muito, e também cenários de consumo interno. Que seria o quê? A economia brasileira está indo bem. Então aqui eu tenho empresas, né, que se adaptam a cenário. Então eu vou ganhar em vários cenários, principalmente nesses dois principais cenários, né? Porque quando o dólar está alto, a economia está indo muito bem, né? Quando o dólar está baixo, quer dizer, a economia está indo bem. Então são os dois principais cenários, que posso ter outros cenários também econômicos, mas são cenários importantes dentro da economia. Então eu tenho que ganhar em todos os momentos. Então assim, dólar alto. Então eu tenho, por exemplo, com o dólar alto, aqui eu tenho aqui as minhas exportadoras como a Vale, como a Tupi. Então, são empresas que exportam, né? Que é bem interessante, que tem custo em real, boa parte do seu custo em real e receita em dólar. Então, aqui as exportadoras é bem interessante. Até prefiro exportadores do que investir no exterior, né? Lá você compra em dólar e recebe dólar, né? Quando você investe no exterior. Aqui não, estou comprando em real e recebendo em dólar. Então, é maravilhoso. E eu também tenho, por exemplo, empresas, né, as exportadoras, eu tenho empresas também, por exemplo, do setor de varejo, que se beneficiam com o cenário interno, fundos imobiliários, também ser de shopping centers, de galpão logístico, se beneficiam muito também com o cenário de consumo interno, e seguros, setor de seguros também, e tantos outros mais. Mas aqui eu monto minha carteira aí, então eu tenho empresas que se adaptam com um dólar alto, e empresas que vão bem, né, quando o consumo interno está aquecido, né, a economia está aquecida. Então tem essas empresas aqui no meu meio de campo. Aqui, né, normalmente pagam bons dividendos também, não tão bons como na defesa, mas pagam bons dividendos, mas aqui eu estou ganhando em cenários. Pode acontecer, por exemplo, por uma empresa que o dólar subiu, né, e essa empresa beneficiou bastante e ela sobe bastante, paga mais dividendos. Então, assim, isso tudo pode acontecer aqui no meu meio de campo. E eu tenho o meu ataque. O meu ataque são o que eu chamo também das minhas pimentinhas, né? Que eu também dou o apelido de pimentinhas, que são o quê? São empresas de small caps, onde eu espero que valorização. São negócios que pouquíssimas pessoas estão vendo, né? Como os noticiários não estão falando, mas tem um potencial de crescimento gigante, porque são bons negócios, né? Como eu tive lá atrás a Magazine Luiza, que ninguém falava, depois todo mundo começou a falar. A PetroRio também, lá em 2018, 2019, que ninguém falava, e depois eu estou que farejando sempre dentro da minha comunidade, por exemplo, com os meus alunos, estamos sempre estudando, analisando negócios que ninguém está vendo, mas que tem um potencial de valorização muito grande, né? São as minhas pimentinhas. E isso aqui é interessante. Aqui eu não estou esperando dividendos. Aqui eu estou esperando o quê? Estou esperando valorização para poder vender, como eu fiz lá atrás com a Magazine Luiza. Eu vendi a Magazine Luiza e fui comprar ações lá, defesa, do meio de campo. Fui fazer essa redistribuição. E essa redistribuição, normalmente eu faço aqui na defesa, pelo menos 50%. Lembrando que meu foco é dividendos e viver de renda. No meu meio de campo, mais ou menos uns 20%. E no meu ataque, né, principalmente que 30%. Aqui não são os números abertos, né, para que você possa ter o entendimento. Não sei se aqui eu tô do lado, não. Então, assim, para você poder ter o entendimento de como eu posso investir do jeito certo na Bolsa de Valores e receber ainda mais dividendos. Inclusive investir em empresas de valorização, porque ela pode valorizar, empresas de crescimento, valorizar, e eu posso redistribuir, comprar ainda mais. Por exemplo, quando a Magazine Luiza subiu muito, né? Putz, foi maravilhoso, porque eu vendi essa empresa e fui comprar por ações do Banco Itaú, que eu tinha na minha defesa, que é setor bancário, da Taesa, que é setor elétrico, que eu tinha na minha defesa também, e aumentei ainda mais a minha participação em dividendos. Então a própria carteira de investimento, ela se retroalimenta. E o mais interessante ainda, né, quando eu subi a questão da Magazine Luiza, é porque logo depois eu tive a greve dos caminhoneiros, onde as ações, por exemplo, do Banco Itaú caíram 40%. E é magnífico. O meu ataque subir e a minha defesa cair. Porque o meu ataque subindo eu posso vender e meu ataque caindo eu posso comprar.
Olha que interessante. Então, nem sempre subir as ações, a bolsa subir, a bolsa cair, cara, é interessante pra gente. Então, tem ações que eu quero que caia para Banco Itaú, Taesa, que eu tenho na minha carteira de investimento, eu quero que caia bastante, como for lá na greve dos caminhoneiros, por exemplo. Entendeu? Então, assim, por quê? São empresas com foco em dividendos. Os dividendos são ligados aos lucros das empresas, não o preço da ação. No meu ataque, não. No meu ataque, eu quero comprar ações que ninguém tá vendo, né, que estão muito descontadas, mas que tem um potencial de valorização muito grande para aí sim eu vender e redistribuir. Ah, Diego, e o meio de campo? O meio de campo depende, na verdade, né? Tem o meio de campo, às vezes, que valoriza muito, como foi o aqui da Romi, que subiu muito na minha carteira e eu tive que vender, mas normalmente eu fico ali ganhando dividendos em vários cenários, né? Vai ter momentos que eu vou ter anos que essa empresa não vão tão bem, porque o cenário não é tão bom, mas eu vou ter outras que vão estão ganhando muito bem. E aí depois, quando o cenário inverter, né, o dólar cair, o consumo interno aumentar, aí eu tenho uma empresa, ou aquelas empresas que estavam mal começam a ir bem, e as que estavam indo bem não vão tão bem assim, mas está sempre ganhando, e a minha defesa segurando tudo isso, mesmo com as oscilações do mercado, sem problema nenhum. Entenderam? Então, assim, então fica muito mais interessante você investir dessa forma, e aqui, de verdade, após muitos estudos, após muito entendimento, é a melhor forma que eu vejo de investir, você investir na bolsa de valores, né? Que é o método que eu chamo de leitura de mundo aí, mais de 1.000 alunos, né? Desde 2019, né? Que eu estou aplicando esse método com os meus alunos. E aí, inclusive, tem um site, né? Resultados dos nossos alunos mostrando lucratividade na bolsa de valores com dividendos e também valorização. No caso que a valorização, ela é muito para poder ser um turbo dos seus dividendos, né? Então, ela acelera os seus ganhos de dividendos, tornando eles mais crescentes. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.